Em quase todos os tempos tem havido os rejeitados sociais, pessoas barradas pela sociedade por doenças físicas ou pela origem racial. Mary Read, uma missionária, pioneira na Índia, enfrentou esse tipo de barreira quando ela trabalhava na Índia. Mary visitou um leprosário e foi profundamente movida pelo sofrimento das pessoas. Mais tarde, Mary contraiu lepra e foi trabalhar com os leprosos, ávida para contar-lhes que ela conhecia por experiência própria sua dor e sofrimento. Ela se tornou a líder do leprosário e nos anos seguintes muitos foram convertidos e uma igreja construída. Venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia. Ainda relevante neste mundo complexo. E está escrito, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. Durante uma árdua jornada de pregações, Jesus é interrompido por um homem, um leproso. O encontro é registrado em Marcos capítulo 1, nos versos 40 a 45. Um leproso chegou perto de Jesus, ajoelhou-se e disse: Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar se quiser. Jesus ficou com muita pena dele, tocou nele e disse: Sim, eu quero. Você está curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. E Jesus ordenou duramente: olhe, não conte isso para ninguém, mas vá pedir ao sacerdote que examine você. Depois, a fim de provar para todos que você está curado, vai oferecer o sacrifício que Moisés ordenou. Então Jesus o mandou embora, mas o homem começou a falar muito e espalhou a notícia. Por isso, Jesus não podia mais entrar abertamente em qualquer cidade, mas ficava fora, em lugares desertos, e gente de toda a parte vinha procurá-lo. De todas as doenças e aflições que devastaram o mundo antigo, nenhuma foi tão temida quanto a lepra. Frequentemente, a doença começava com sintomas de cansaço. Em seguida, ocorria a inflamação das juntas. Então, um dia, pequenos pontos brancos apareciam por toda a pele. Aquelas manchas brancas endureciam e se tornavam em nódulos. Então, de branco, passavam para a cor rosada, depois para marrom, e logo em seguida se tornava semelhante a escamas. Aqueles nódulos se espalhavam pelo corpo inteiro. Eles atingiriam primeiro a face e a aparência se transformava. Rugas e nódulos cobriam a face. Aqueles nódulos começavam a se tornar em feridas e elas se enchiam de pus. O pus escorria por todo o corpo e um odor detestável era liberado. Era um fedor terrível. Ele experimentava o sabor da lepra na sua boca. Os nódulos cobriam as cordas vocais. E por isso havia um som de assobio quando eles respiravam e uma voz rouca quando eles falavam. A lepra consumiria totalmente uma pessoa até que o corpo se tornasse um pouco mais que um lago de secreção. As sobrancelhas começariam a cair, o cabelo se tornaria branco. Por onde eles passavam, deixavam úmidas marcas de pus que escorriam dos seus pés. Os dedos dos pés e das mãos caíam. A lepra durava em média uns 9 anos. Era uma doença física terrível e debilitante. Como se isso não bastasse, existia
a terrível separação social que caminhava lado a lado com essa enfermidade. Quando era confirmado que um homem tinha lepra, as pessoas o baniam de sua vila. Ele não tinha permissão para comungar com outras pessoas. Ele tinha que deixar sua família e seus amigos. Era contra a lei que um leproso se aproximar dentro de numa área de 15 metros de uma pessoa sã. Se fosse num dia que tivesse ventos, a lei passaria para 60 metros. Ele não poderia tocar sua família. Ele poderia somente vê-los à distância. Muitas famílias traziam comida e roupas por um tempo, mas depois a maioria delas tinha um serviço fúnebre e consideravam a pessoa afligida pela lepra como se fosse um morto. O leproso tinha que rasgar as suas vestes para que as pessoas pudessem reconhecê-lo como alguém que tinha aquela terrível enfermidade. Ele vestia-se de luto, como se estivesse indo para um funeral, seu próprio funeral. Ele tinha que cobrir os seus lábios com um pano para não propagar a contaminação de cada vez que ele avistasse pessoas vindo em sua direção. Ele tinha que clamar imundo, imundo, imundo. Isso alertaria as pessoas que um leproso estava na redondeza. E tais pessoas, por sua vez, arremessariam pedras dele para certificarem-se que ele não se aproximaria delas. Portanto, aqui estão as condições desse homem. Aqui está a figura do homem que a Bíblia fala como estando cheio de lepra. Eis o homem, sua vida havia sido devastada pelo flagelo da lepra. Talvez ele tivesse acordado naquela manhã em um leprosário e tivesse escutado que um homem chamado Jesus estava na cidade. Talvez ele tivesse escutado como esse Jesus tinha curado toda a sorte de doença e até mesmo expulsado demônios. Talvez pela primeira vez durante um longo tempo, esperança despertou no seu coração, acostumado apenas a sentir desespero. Veja você, a maioria das pessoas acreditavam que lepra era o castigo de Deus, que era o julgamento direto de Deus pelos pecados da vida do leproso. Lepra era um golpe cruel para a autoestima de uma pessoa. Fazia com que ela se sentisse não amada, que não era querida e estava abandonada. Mas naquela manhã, a fé despertou no coração daquele leproso e ele sabia que deveria procurar Jesus. Não importa o que o motivou, este pobre e miserável homem começou a arrastar-se pelo caminho à procura de Jesus. Você pode imaginar como as multidões se aglomeravam ao redor do Senhor Jesus? Você pode escutar a revolta ao redor da multidão ao saber que havia um leproso no meio deles. Ele conseguiu abrir caminho através da amedrontada multidão e parou apenas a um passo dos braços de Jesus. Ele se ajoelhou diante do Senhor e apresentou o seu desejo. O que ele disse a Jesus revela a sua verdadeira condição. Primeiro, suas palavras indicam o desejo de se libertar da sua doença. Segundo, suas palavras declaram fé no poder de Jesus. Terceiro, suas palavras revelam seu próprio senso de indignidade diante do Senhor. Essas três coisas são um retrato de o que deveria ser o coração do pecador que quer vir a Jesus para ser salvo dos seus pecados. Deve haver um desejo de ser liberto do pecado que nos prende. A convicção do pecado produz esse desejo no coração do pecador. Deve existir a fé
que Jesus tem poder de salvar uma alma. E essa fé é um dom de Deus e é produzida no coração do pecador através do Espírito Santo. E então existirá sempre uma sensação de indignidade para vir diante do Senhor. Isso é verdade, porque nenhum de nós merece ser salvo. Quando nós nos achegarmos a Jesus, o maligno nos dirá: você não é digno de vir a Jesus? E ele está certo. Seu próprio coração pode dizer: você não é digno de vir a Jesus. E o seu coração está certo. Mas não deixe que isso impeça você de vir a Jesus. Você pode não ser digno de se aproximar dele, mas ele nunca vai desprezar você quando você vier a ele. João capítulo 6, verso 37 nos diz: todos aqueles que o Pai me dá virão a mim, e de modo nenhum jogarei fora aqueles que vierem a mim. Este velho leproso reconheceu que ele precisava de um milagre de Deus para libertá-lo da doença. Aparentemente, ele estava nos últimos estágios da doença, porque Lucas nos diz que ele estava cheio de lepra. Ele estava bem próximo da morte e necessitava de uma intervenção divina. Por isso, ele veio a Jesus. Sua vida tem sido devastada e arruinada pelo pecado. Deixe-me dizer que você também necessita de uma intervenção divina. Você necessita algo que só Jesus pode dar-lhe. Você necessita do milagre. Você precisa fazer como o leproso e vir aos pés de Jesus. Enquanto a multidão observava, esse leproso caiu diante do Senhor e pediu um milagre. O que será que Jesus ia fazer? Ele daria as costas em sinal de repugnação? Ele iria dizer para os que estavam à volta para apedrejá-lo, como muitos o fariam? Não. Jesus fez algo inesperado por todos. Ele mostrou a este homem compaixão. Tinha-se passado anos desde a última vez que alguém tocou naquele homem. Tinha-se passado anos desde que ele havia estado com sua esposa e filhos. Tinha-se passado anos desde a última vez que ele havia sentido o toque de mãos tocando as suas. Tinha-se passado anos desde que beijara a sua esposa pela última vez. Ele havia sido isolado e estava sozinho. Tocar um leproso tornava aquela pessoa imunda e era totalmente proibida pela lei. Uma pessoa podia ser infectada ao tocar um leproso. Mas o que Jesus fez? Ele o tocou. Eu não sei quais eram as expectativas do leproso. Provavelmente ser enxotado seria o menor pior que podia lhe acontecer. Quem sabe ser apedrejado seria o pior. Mas imagine a surpresa dele quando Jesus estendeu suas mãos e o tocou. Ele nunca esperava aquilo. Você pode ouvir o respirar profundo da multidão em surpresa, o choque ao contemplarem Jesus estendendo as mãos para tocar aquele homem imundo. Oh, quão glorioso deve ter sido o toque de Jesus para aquele homem. Se ainda houvesse algum tato em sua pele, deve ter sentido algo como nunca sentiu antes. Outros jamais teriam tocado um leproso, por medo de contrair a doença. De qualquer forma, Jesus, o homem mais limpo em toda a multidão, o tocou sem qualquer temor. O que havia de diferente neste toque? O leproso não transmitiu a Jesus a corrupção da sua doença. Ao contrário, Jesus transmitiu ao leproso a pureza de sua divindade.
Você sabia que Jesus ainda hoje está tocando vidas? Para ele não faz nenhuma diferença quem você é ou o que você tem feito. Você não é tão mal que esteja além do alcance do seu glorioso toque. Você já experimentou o seu toque? Você lembra como é estar trancado em um escuro calabouço, sem solução e sem esperança, perdido em seus pecados? Você se lembra como se sentiu bem quando o Senhor o alcançou em meio à sua vida infernal e o tocou? Você ainda se lembra? Você conhece a glória do seu toque? Se você não se lembra, você precisa saber que Ele ainda tocara você sem levar em consideração quem você é, por onde você tem estado ou o que você tem feito. Assim que Jesus tocou, ele ficou limpo. A lepra foi embora e sua pele estava nova e fresca como a pele de um bebê. Foi-lhe dado literalmente uma nova posse de sua vida. Ele pode retornar para os seus queridos. Ele agora pode ser reintegrado na sociedade. Tudo mudou quando ele sentiu o toque transformador de Jesus em sua pele. Este leproso deveria ir se apresentar ao sacerdote e receber um certificado de limpeza baseado no cerimonial de Levítico 14. Agora, Levítico capítulo 14 diz que o leproso deveria ir ao sacerdote e esse, por sua vez, deveria ir para fora do acampamento onde o leproso estava. Veja você, o leproso não poderia ir aonde o sacerdote estava. O sacerdote deveria ir fora do acampamento onde ficava o leproso. Veja, foi exatamente isso que Jesus fez por nós. Quando nós não podíamos ir para o céu onde Jesus estava, ele veio até nós. Jesus desceu aqui onde nós estamos e no alto do monte, fora da cidade de Jerusalém, ele padeceu. Então, aquele sacerdote deveria pegar um vaso de barro com água e 2 pássaros. Um dos pássaros seria sacrificado e o seu sangue deveria ser derramado sobre a água. Então, o sacerdote derramaria o sangue com água sobre as asas do pássaro que estava vivo. Depois, ele devia pegar aquele pássaro vivo, com o sangue espargido sobre suas asas, deveria levá-lo a um lugar descoberto para o soltar. E lá o pássaro ia livre, voando pelo ar. O leproso veria então o sangue derramando das asas do pássaro vivo e ele entenderia o preço da sua purificação. E a mensagem seria clara para aquele leproso: eu estou limpo por causa do sangue. Vocês compreendem, amigos, existe apenas um elemento que ainda pode purificar você dos seus pecados hoje. Isto é o sangue de Jesus. Você pode dizer, mas os meus pecados são tão profundos. Mas o Senhor diz, meu sangue vai mais profundo do que você pode imaginar. Você pode pensar, Senhor, meus pecados têm ido tão longe. Mas ele disse, meu sangue tem ido ainda mais além. Você pode dizer, Senhor, meus pecados são tão fortes. Jesus disse, meu sangue é muito mais forte. Assim como o leproso foi purificado completamente pela aplicação do sangue, assim hoje o pecador é purificado através do sangue derramado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Pedro, capítulo 1, versos 18 e 19, nós lemos o seguinte: pois vocês sabem que não foi por meio das coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito.
Note o que Jesus disse que isto seria, para um testemunho diante deles. Eu diria que o sumo sacerdote nunca antes havia visto um leproso a ser curado. Eu até me arriscaria a dizer que o sumo sacerdote nunca teve utilizado os preceitos dados em Levíticos 14. Mas naquele dia, ele foi avisado que havia um homem na cidade que tinha o poder para tirar a lepra. Que testemunho foi dado quando aquele pobre homem leproso, curado gloriosamente, foi solicitar no templo para ser purificado. Que testemunho é dado quando Jesus transforma uma vida. Todos os que têm sido libertos da escravidão do pecado devem estar publicando o assunto e contando para o mundo o que observa, que Jesus liberta pecadores e transforma vidas para sempre. O testemunho dos santos são uma bênção. Você, quem sabe, é como aquele pobre e velho leproso. Está você doente espiritualmente e necessita ajuda para ser liberto? Jesus Cristo ainda está transformando e salvando almas. Se você está lidando com o seu coração, você necessita saber que você não precisa ter que conviver com os seus pecados por mais um minuto. Se você vir a Ele agora mesmo, assim como aquele leproso veio, acreditando que Ele é capaz de salvar a sua alma, tudo em sua vida vai ser transformado para sempre. Se Deus está chamando você e você está pronto para uma nova vida, venha a Ele agora mesmo. Seja qual for as suas necessidades hoje, venha a Ele e Ele cuidará de você. Nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por Jesus e nós te pedimos nesta hora que o Senhor possa tocar a cada um de nós com o seu toque transformador. Em nome de Jesus. Amém. Sabia que na América do Norte, e isso inclui o Canadá e os Estados Unidos, cada pessoa consome em média aproximadamente 127 libras, ou seja, cerca de 55 quilos de açúcar por ano? Isso é o mesmo que 25 sacos de 5 libras ou 2 quilos de açúcar cada, ou o mesmo que 35 colheres de chá ou 3/4 de um copo de açúcar todos os dias e por pessoa. Todos nós sabemos que o açúcar não é bom para nós. Mas mesmo assim, muitos de nós acham difícil parar de gostar de açúcar. Pensem, por exemplo, nos chocolates, nos bolos, nos sorvetes e a lista continua. Mas o que é que o açúcar tem que seja tão mau para a saúde? Em primeiro lugar, o açúcar fornece calorias vazias ou pobres. Eu explico. Normalmente, o açúcar simples que é usado na comida e nas bebidas não contém minerais, vitaminas ou fibras e por isso dizemos que é pobre. Muito açúcar também causa problemas com os dentes, aumento de peso, um problema que não é só de mulheres adultas, pois também afeta homens e crianças. E muito açúcar também enfraquece o sistema imunológico, facilitando, por exemplo, doenças tais como a gripe e outras infecções. O que nós não nos apercebemos é que existe uma grande quantidade de açúcar escondida nos alimentos processados que compramos. Quando fazemos os cálculos, percebemos como é que é incrivelmente fácil consumir 35 ou mais colheres de açúcar por dia. Antes de você dizer, isso é impossível, eu não como tanto açúcar, veja quanto açúcar existe em alguns dos tipos de alimentos preferidos. Vamos, por exemplo, 10 colheres de chá de açúcar numa latinha de refrigerante. 8 a 12 colheres de chá de açúcar num donut. 6 colheres de chá
numa barra de chocolate. 6 colheres de chá numa bola de sorvete. 12 colheres de chá num milkshake de tamanho médio. Veja só, se você, como muitas pessoas, gosta de comer um donut com uma latinha de refrigerante no café da manhã ou no pequeno almoço, você está a consumir 22 colheres de chá de açúcar só nesses 2 itens. Viu como é fácil consumir bastante açúcar? Quando sente vontade de comer algo doce, seja sensato e escolha bem. Leia os rótulos dos alimentos. Preste atenção porque o açúcar pode ter nomes diferentes, incluindo as palavras açúcar, açúcar líquido, xarope de milho, dextrose, glicose, frutose. Lembre-se de que tudo o que termina com ose é um açúcar. Em vez de comprar muitos alimentos artificialmente modificados ou processados, aqueles dentro de embalagens estaladiças e que fazem barulho e em as caixas bem bonitas e atraentes, satisfaça o seu desejo de comer doces de uma forma natural. Pegue numa maçã bem fresca, uma saborosa laranja ou até mesmo uma manga suculenta. Essas frutas são perfeitamente recheadas de vitaminas, minerais, fibra e uma quantidade saudável de açúcar natural. Esta semana, quando for às compras, compre doces naturais criados pelo próprio Criador. Até à próxima! Se você desejar saber como ter um encontro com Cristo, o Está Escrito quer oferecer a você uma revista intitulada Paz na Tempestade. Para obter uma cópia, eis as informações necessárias. Para você solicitar gratuitamente a sua oferta, basta ir ao nosso website www.estaescrito.ca e acessar o programa de hoje. Lá você preencherá um formulário com os seus dados e assim poderemos enviar a oferta para você. Se você preferir, poderá também escrever para Está Escrito, Box 2010, Oshawa, Ontário, L1H 7V4. Bem, chegamos ao final de mais um programa do Está Escrito. Quero agradecer a sua presença aqui conosco. Deixa eu lembrar vocês do nosso website, estaescrito.ca. Você pode visitar lá e até mandar para nós um pedido de oração. Se Deus quiser, nós vamos estar cá na próxima semana. Espero que vocês estejam também. Lembre-se, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.